as ferramentas mudam de lugar, então eu fiquei catando aqui, mas agora deu certo. Vamos lá, gente, eu vou abrir, tá bom? Ok, pode abrir. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Mais um encontro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Vilene. Estou vendo o seu rostinho aqui. Boa tarde, Jamile. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Boa tarde, Vilene. gente. Boa tarde. Boa tarde. Tem gente entrando ainda. Mais gente entrando. É um grupo grande. Muita alegria para nós. Esses encontros têm sido, né? Verdade. Bom, mais pessoas. Estamos quase. Agora, como a maioria já entrou, os próximos que estiverem aguardando, eu vou pedir para minha querida parceira Solange ir aceitando, enquanto eu passo aqui a abertura. E pedir também que, por favor, vocês mantenham o mic fechado. E a gente vai iniciar mais um encontro, né, do Teatro Negro, Teatro do Oprimido e Psicodrama, práticas de intervenção para uma educação descolonizadora e antirracista, por o nosso querido Daniel Russell, com mediação aqui do professor Dr. Lico Tulli, e a nossa convidada de hoje, né, que é de muita alegria para todos nós aqui, a professora Maria Célia Malaquias, e eu vou ter a honra aqui de poder ler a sua bio. Maria Célia Malaquias, que é psicóloga, mestre em psicologia social, psicodramatista, didata, supervisora, atua nas áreas da saúde e educação, idealizadora e coordenadora do grupo de estudos de psicodrama e relações raciais. Coautora e organizadora dos livros Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, Diálogos e Reflexões, Etnodrama, Contribuições do Grupo de Estudos de Psicodrama e Relações Raciais, ganhadora do Prêmio Guerreiro Ramos. Que honra, Maria Célia Malaquias, te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Eu vou passar aqui para o professor Lico Tulli também te receber, mais uma vez agora aqui com todos. E agradeço aqui em nome da coordenação do mestrado, da Escola Superior de Arte Célia Helena, junto com o NEAB, e a Escola Pele Negra, e que seja mais um encontro aqui para todos nós, que com certeza vai ser de muita contribuição. Muito obrigada. Professor Lico. Olá, gente. Bom dia, Laroye Exu, segunda-feira, abrindo os trabalhos aqui, né? E muito feliz com a nossa convidada, Maria Célia Malaquias, que vai falar conosco, né, sobre o psicodrama, o que o próprio Teatro Experimental do Negro já fazia, né, através de Guerreiro Ramos. E o Daniel daqui a pouco chega, que foi a pessoa, né, Daniel Russo, o psicólogo, que organizou esse módulo, né, desses estudos em teatro do oprimido, que a Escola Pele Negra, o CTA da Bahia, a parceria com a Célia Helena, a gente já realiza há algum tempo, há alguns anos, né? E que estava conversando agora nos bastidores, essa produção
né, de material, essa produção, eh, a gente fazer essa prospecção, né, de conteúdos sobre o teatro negro, sobre ah, o teatro do oprimido, psicodrama, dentro desse recorte da negritude, que é muito pouco, é muito escasso. E a gente, então, tem que produzir. O pesquisador e a pesquisadora preta acabam, né, tendo que produzir material, que publicar bastante. E que bom que, nesse momento, a gente consegue isso. Porque, só para lembrar, hoje, 31 de março, né, ocorreu o golpe em 1964, a ditadura militar, e que destruiu muita coisa que estava começando, que estava florescendo no Brasil, inclusive o próprio TEM, né? Foi tudo destruído, o BOL foi preso, né? Devido a esse golpe, em 71, foi exilado. Então, a gente está falando de um dia difícil hoje, mas, ao mesmo tempo, estamos aqui na luta, estamos aqui discutindo sobre teatro negro, teatro do oprimido e psicodrama, essas práticas, né, antirracista e descolonizadora. E hoje a gente tem, uau, a Maria Célia Malaquias, que vai falar para a gente sobre o tema. Solange, você quer falar sobre o NEAB também? Ah, sim! Bem-vindos, bem-vindas. Bom, por mais esse encontro, né? Essa alegria e essa parceria da Escola Superior de Artes, Célia Helena, na rota das práticas antirracistas, tanto institucional quanto educacional. Então, para a gente é muito bacana saber que nesse momento nós vamos passar mais uma tarde aqui de muita troca, muito aprendizado. E o NEABI, né, introduzindo aqui o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e trazendo toda essa parceria com vocês. Então, estamos aqui à disposição, em nome do Célia Helena e de grandes parceiros, professores que estão aqui presentes também participando com a gente. Que a nossa tarde seja incrível, enriquecedora, como todas as outras. Valeu, Lico! Com você, Maria Célia Malaquias. Boa tarde. Então, aqui ainda é boa tarde, né? Para todas as pessoas aqui presentes. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu falo aqui de São Paulo, na Zona Oeste, São Paulo capital, na Zona Oeste, e me emociona olhar para vocês, né? As professoras, né, que me receberam tão bem, professora Jamília, professora Sol, é isso? Sol Ferreira, professor Louco. Então, é muito é, importante e emocionante esse lugar, porque eu me lembro quando eu comecei essa trajetória, e foi uma trajetória durante muito tempo é, sozinha, né, com pouquíssimos interlocutores. A partir de uma inquietação minha, que é uma inquietação que é compartilhada com muitas pessoas pretas como eu, é, cada um na sua área de atuação, eu na área da psicologia, depois na área do psicodrama, e perguntando como que a psicologia, como que o psicodrama poderia nos ajudar a tratar as dores, o sofrimento psíquico, o racismo, e especialmente o racismo à brasileira, né, provoca nas pessoas pretas. E, então, essa minha busca, né, eu digo que eu sou uma pesquisadora autônoma, porque a maior parte da minha pesquisa tem sido fora da universidade, embora no mestrado também eu pesquisei o tema. E, e foi dessa maneira que um dia eu cheguei no Guerreiro Ramos, né? Mas antes de chegar no Guerreiro Ramos, eu estava ainda fazendo a minha formação em psicodrama quando eu encontrei um trabalho do Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno é o criador do psicodrama, né? Um psicodrama, é uma abordagem que busca tratar as pessoas com métodos de ação e que tem vários alicerces fundantes, né? Entre os alicerces fundantes teóricos do psicodrama é a criatividade e a espontaneidade. Foi isso que me atraiu no primeiro momento do psicodrama, até que, num dado momento, eu folheando um livro básico dele, chamado Psicodrama, encontrei um trabalho de 1945 do Moreno, no Rio
nos Estados Unidos, trabalhando com um casal preto. E uma época, 1945, de segregação, né, oficial nos Estados Unidos. Esse trabalho do Moreno, para mim, foi um divisor de águas, no sentido de que da minha identificação com aquilo que ele fazia, que ele fez naquela época, e também de perceber muitas semelhanças entre aquilo que aquele casal levou para o palco psicodramático e aquilo que eu encontrava, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E trabalhando com alguns sociodramas, né, quando a gente trabalha mais na perspectiva de grupos, pequenos e grandes grupos, é um sociodrama, o método que utilizamos. E como a gente especifica mais, é um sociodrama temático, na perspectiva de relações raciais, é um etnodrama. Então, o etnodrama é um dos métodos, tal como o sociodrama, um dos métodos do psicodrama, que trabalha com pessoas, especialmente com pequenos e grandes grupos, né? E até que uma pessoa me fala do Guerreiro Ramos, eu começo a pesquisar o Guerreiro Ramos, encontro uma referência do psicodrama num dos livros do Abdias Nascimento, e logo depois eu encontrei o facsímile do jornal Quilombo, que está editado, né, todos os 10 exemplares do jornal Quilombo. Eu acho que é muito importante também a gente, nesse início, salientar que o TEM ele surge em 1944. Portanto, apenas, né, 56 anos, mais ou menos, né, pós a abolição oficial. É pouquíssimo tempo em termos de história para um grupo organizado por pessoas pretas, articulados, né, especialmente liderados por Abdias Nascimento, com a proposta de um teatro com atores e com atrizes pretos na época. E na medida que o TEM começa a funcionar, eles vão identificando algumas outras necessidades, entre elas o Jornal Quilombo, e um pouco mais adiante, por volta de 1946, o Guerreiro Ramos, ele é convidado pela terceira vez, na terceira vez que ele é convidado pelo Abdias, ele aceita a fazer parte do grupo de intelectuais do TEM. O Guerreiro Ramos participando do TEM, né, ativamente do TEM, eles resolvem criar o Instituto Nacional do Negro. E este Instituto Nacional do Negro tem a intenção de trabalhar justamente as questões emocionais daquelas pessoas recém, entre aspas, libertas, né? Já era entendido a importância de se trabalhar esse psicológico. Então, o Guerreiro Ramos organiza a abertura do Instituto Nacional do Negro com um seminário, e nesse seminário ele dirige sociodrama e psicodrama, e com isso ele torna-se o primeiro psicodramatista brasileiro, né? Quem faz primeiro é pioneiro, né? Também acho que é importante a gente trazer para vocês aqui, que está nesse livro meu, Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, a Elisa Nascimento, ela participa, ela é uma das autoras desse livro, e eu coloquei no primeiro capítulo de abertura do livro, o capítulo da Elisa, que ela traz assim: o teatro experimental do negro é o berço do psicodrama brasileiro. E o Abdias, uma das definições do Abdias para o TEM é que o TEM, Teatro Experimental do Negro, é um campo de polarização psicológica, onde está formando o núcleo de um movimento social de vastas proporções. Eles já se davam conta, naquela época, da dimensão psicossociológica do TEM e da necessidade de se pensar, né, o sofrimento humano como tendo dois aspectos, né, o psicológico e o social. Dentro do psicodrama, o Moreno considera que ninguém adoece sozinho. Nós adoecemos dentro de um contexto social. E se a gente adoece num contexto social, a gente deve ser tratado também num contexto social.
Também queria trazer para vocês uma definição aqui do psicodrama para o Guerreiro Ramos. Ele diz assim: o psicodrama não é uma obra pré-realizada, destinada a ser executada no palco segundo determinações pré-estabelecidas, ou seja, não existe um ensaio prévio. Essa é uma das diferenças do teatro tradicional, né, em que algumas pontuações, especialmente em termos de papéis que vão ser jogados no palco, o palco psicodramático, que são definidos. Mas a aposta do psicodramatista é na criatividade, na espontaneidade das pessoas que estão ali no palco, que são atores trazendo questões da sua vida pessoal, dos seus dramas pessoais, e ao mesmo tempo considera-se que esses dramas são pessoais, mas ao mesmo tempo são dramas também coletivos, né? Uma vez no grupo, esses dramas eles são tratados como dramas daquele grupo ali presente, né? Ele fala então assim, o psicodrama não é improvisado e não submete aos que executam, senão apenas a sua espontaneidade, permitindo surpreender as emoções em seu estado nascente. Fechei o microfone. Eu esbarrei aqui, abriu agora, né? Acho que só eu estava começando a falar uma definição do sociodrama. Que o sociodrama, ele é precisamente, isso a definição é do Guerreiro Ramos. Isso, ele definindo o sociodrama em 1949, 1950. O sociodrama é precisamente um método de eliminação de preconceitos ou de estereotipias que objetiva libertar a consciência do indivíduo da pressão social. E aí ele segue um pouquinho mais, dizendo, por exemplo, a destra, que essa palavra vem inclusive da tradução de livros do Moreno, mas a gente pode pensar a palavra destra como treinamento, como treina uma pessoa para ver um funcionário, um negro ou um judeu, não à luz de estereotipias, como o funcionário, o negro, o judeu. É assim na nossa sociedade, né? Quando se vai se referir a uma mulher preta, a um homem preto, fala o preto, a preta, como se todos os pretos tivessem ali representados naquela pessoa. Ele está dizendo de diferenciar, no sentido é essa pessoa, né? Eu também gostaria de trazer para vocês aqui uma definição sobre o palco psicodramático. O palco no psicodrama é o lugar em que é possível jogar os papéis psicodramáticos, o lugar do como ser. Para o psicodramatista, o como ser, ele tem mais o equivalente àquela brincadeira de criança. Sabe brincadeira de criança? E para a criança, a brincadeira é coisa séria, não é? Aquela criança que nós fomos um dia, né? Para ela, o brincar possibilita ela transformar a própria realidade. O Moreno parte desse princípio para trazer para nós a ideia do como ser, dos papéis que nós jogamos no palco psicodramático. Então, o palco representa a miniatura da sociedade, em que se materializa o problema psicológico, concretizando-se efetivamente a constelação de relações de que o indivíduo é participante. Enseja-se aí ao paciente ou ao indivíduo, né, a possibilidade de lutar, não apenas na dimensão imaginária e verbal, mas em todas as dimensões, com seus temores e ansiedades. O paciente ou o indivíduo no palco pode ser treinado no novo papel ou numa nova conduta, e sua readaptação é obtida aí e a confiança que ele aí adquire.
falando na possibilidade, pelo jogo de papéis, de você, ao reviver a cena, poder encontrar novas saídas daquela situação. Então, quando eu comecei a pensar no psicodrama, né, como com as ferramentas, muito mais que as ferramentas, muito mais que os métodos, mas com a concepção de ser humano de Moreno, né, de que é um ser que existe na relação com o outro. Então, portanto, é uma relação de interdependência e que a nossa existência ela também se põe no jogo de papéis. Então, para haver aluno, tem que ter professor, médico, paciente. Então, papel e contrapapel que vão constituindo as relações na visão do Moreno. E a criatividade, pensando que Moreno coloca que nós nascemos naturalmente espontâneos e criativos. Na medida que nós vamos adentrando na sociedade, nós vamos perdendo essa criatividade e essa espontaneidade. No setting psicodramático, no palco psicodramático, no jogo de papéis, a possibilidade de encontrar novas maneiras para lidar com aquela mesma situação. No nosso caso, pensando em relações étnico-raciais, né, nos graves problemas que o racismo, que é crime, né, tem adoecido pessoas, o psicodrama, desde Guerreiro Ramos, tem sido pensado, né, nessa perspectiva de trazermos para o palco as dores emocionais de homens, de mulheres, pretos e pretas, buscando encontrar uma nova saída. É um desafio. Então, eu vejo com uma aproximação, um entrecruzamento importante, essa relação do teatro preto, desde Abdias Nascimento, desde 44, e, na minha compreensão, mais do que nunca, professor, está atual, né? Nas trocas com Elisa Nascimento, as informações de tantos grupos que estão cada vez proliferando pelo Brasil, com jovens tentando recriar e encontrar saídas. Eu acho que nesse momento talvez seja interessante ver se a gente vai conversando sobre, né? Talvez tenha alguma pergunta. Eu desisti de passar aqui uns slides que eu trouxe, porque era simplesmente para ajudar, mas eu acho que talvez vamos ver o que chega de pergunta, se houver Vocês pergunta ou de querem? Tem alguém que comentário. já queira perguntar? Está tudo bem até aí? Enquanto a Jamile verifica, é Uhum. interessante Compartilhar o porque... material. Oi? Desculpa, professor. Eu acabou de ver uma linhazinha que alguém fez uma fala que eu perdi agora. Por favor, Sim. professor. Não, eu estava comentando que eu vou falar mais à frente sobre o Arco-Íris do Desejo, que o Boal acabou escrevendo um livro chamado Método Boal de Teatro-Terapia, e que muitas pessoas falam, né, que é baseado no psicodrama, e o Boal teve contato com a Zerca Moreno, não com o Moreno, que ele já havia falecido, participou de alguns eventos, inclusive na Europa, né? E também o próprio Boal diz que ele acompanhou o Teatro Experimental do Negro, ele foi muito amigo de Abdias Nascimento, considerava Abdias, inclusive, assim, o seu tutor, né? Ele era muito jovem, o Boal, e considera o Abdias o seu tutor. Os primeiros textos que ele escrevia, o Abdias lia, inclusive. Eu vou comentar depois, mas é muito interessante, né? Quando você traz essa ideia do teatro negro, né? Sendo essa base, essa possibilidade das relações étnico-raciais serem discutidas. E aí Elisa fala com razão desse grande número hoje de coletivos, de companhias
e de produções negras. Sim. Congelou só para mim, será? O Lico travou aqui também. Congelou. Agora voltou. Voltou. Tá. Oi. Eu queria que as pessoas falassem, ó, Daniel aí, que as pessoas falassem, esse Ah, espaço é mais de vocês do que meu. Daniel? Oi, oi, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. boa Eu Boa. acabei tarde. tendo um imprevisto hoje. Eu estou em outro município agora, que eu vou dar uma aula daqui a pouco aqui em Niterói. Para quem não conhece, é um outro município, né, do Rio, enfim. E aí eu vou fazer um sociodrama daqui a pouco, um sociodrama antirracista. E aí acabei tendo um imprevisto no meio do caminho. Mas muito feliz, né, de estar aqui com Maria Célia, com vocês. Maria Célia é uma pessoa muito especial, porque foi através dela que eu conheci, né, o Teatro Experimental do Negro, o psicodrama, e a partir disso eu pude me reconhecer, né, como pessoa preta, enfim. E queria, Maria Célia, que você pudesse falar um pouco sobre o documentário, né, que saiu recentemente, o objetivo desse documentário, né? Uhum. Com o maior prazer, Daniel. É, posso responder? Sim, Comentar, professora? sim, É? sim, sim, sim. Tá, obrigada. É, então, o documentário tem um pouco uma história anterior, né? Quando eu me referi lá atrás, quando me falaram do Guerreiro Ramos, eu não procurei na época, não localizei nada. E teve um momento, no início de 2004, eu mandei um e-mail para Zerca Moreno, é, esposa na época era viúva do Jacob Levi Moreno, criador do psicodrama. Eu perguntei a Zerca se ela sabia do trabalho do Guerreiro Ramos com o Moreno. E Zerca me disse que não sabia. Inclusive, ela me disse se o Moreno soubesse do seu trabalho, eu falei para ela da minha pesquisa sobre relações raciais e psicodrama, que o Moreno estaria feliz de saber. Mas ela me deu uma dica importante. Ela disse: em Boston, numa das bibliotecas em Harvard, você vai encontrar todo o acervo do Moreno. E aí, conversando com colegas, eu descobri um colega nosso do psicodrama, Sérgio Guimarães, que me disse sim, em Boston, na Biblioteca de Medicina. 10 anos depois, em 2014, que eu pude ir a Boston, eu encontrei ali, primeiro pesquisando, né, aquela pesquisa de pesquisadora que está com pouco tempo em Boston, mas eu tive a maior sorte, lá tem 2 pastas do Brasil, material todo escrito em português, eu encontrei ali uma cópia do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que aconteceu em 1950, aí no Rio de Janeiro, no espaço do Teatro Experimental do Negro, e o Guerreiro Ramos foi um dos líderes desse encontro, e eles redigiram um documento para ser encaminhado à ONU. E uma cópia desse documento está no acervo de Moreno, em Boston, e tem uma recomendação do Guerreiro Ramos para o Moreno, escrito à mão, dizendo: olha, recomendo a pesquisa sobre sociometria. Sociometria é um dos alicerces teóricos do psicodrama, da socionomia, que é a grande teoria do psicodrama. Desde então, desde 2004, a minha monografia foi sobre isso, sobre o trabalho do Guerreiro Ramos, o trabalho do Moreno, um dos trabalhos que eu realizei na época. O movimento psicodramático brasileiro incluiu a história do Guerreiro Ramos, incluiu o Guerreiro Ramos como um pioneiro do psicodrama brasileiro. No entanto, né, gente, nós que pesquisamos sobre relações raciais, a gente sabe como são, né? As nossas questões ficam encobertas, é difícil a gente descobrir, quando a gente descobre, tentam de novo esquecer. E mais recentemente, em 2022, uma colega nossa, Luísa de Oliveira, ela propôs a criação do Prêmio Guerreiro Ramos.
com a intenção do quê? A intenção de dar mais visibilidade ao trabalho do Guerreiro Ramos com psicodrama, né? E foi daí que eu fui premiado em 2024, o Daniel também foi premiado, um dos premiados com o Prêmio Guerreiro Ramos. Mesmo assim, justamente em 2022, algumas pessoas no movimento psicodramático diziam: eu não sei quem é Guerreiro Ramos, né? 2022, há 2 anos atrás. Aí a gente teve uma ideia, nesse meu grupo de estudo de psicodrama e relações raciais, a ideia de construir um documentário, bancado com os nossos próprios recursos, né? O grupo todo se articulou para isso, e a nossa intenção é um documentário curto, de 25 minutos, para que as pessoas pudessem, de fato, assistir do começo ao fim. E para esse documentário, a gente conseguiu entrevistar o filho do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos teve 2 filhos. A filha dele faleceu há bastante tempo, a Eliana, e o filho dele, Alberto Guerreiro Ramos Filho, mora nos Estados Unidos. Ele deu um depoimento, foram 2 horas de entrevista, mas tem algumas falas que foram recortadas dele, muito importantes, sobre o Guerreiro Ramos, sobre a luta dele na época, inclusive na época da ditadura, o risco que a família passou, o exílio, o autoexílio que ele se viu forçado a ter. Nós entrevistamos também Elisa Nascimento, né, que é essa memória viva do Teatro Experimental do Negro, né, via o IPEAFRO. Eu dei também o depoimento, mais 3 colegas, né? E agora, é recente isso, no dia 21 de março, escolhi dessa data, justamente por ser o documentário estava pronto, a gente escolheu essa data, Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. Nós lançamos o documentário e está disponível no YouTube, né? Se vocês depois eu posso encaminhar e sugiro que vocês olhem o documentário, que a gente tem recortes de quem foi o Guerreiro Ramos. Uma das pessoas que também nos foi entrevistado e nos auxiliou muito na compreensão do Guerreiro Ramos é o professor Moriatã. Inclusive, nós estamos lendo o livro dele, Negro Sou. Negro Sou é um livro organizado pelo professor Moriatã Barbosa, aqui do ABC. Ele é um estudioso da obra do Guerreiro Ramos, e ele juntou uma coletânea dos textos do Guerreiro Ramos, ele organizou nesse livro. E ele traz, ele também é um cientista social, então ele traz são várias vertentes, na verdade, do Guerreiro Ramos, mas todas elas convergem para o papel dele, pioneiro no psicodrama. Maria Célia, que bom te ouvir. Nossa, obrigada, Rússia, por, né, tocar nessa temática, nessa realização também. E só para a gente falar aqui também sobre algumas perguntas que apareceram no chat, e eu vou ler aqui a primeira, da Isabela, que ela diz: em termos históricos, a década de 1940 ainda era marcada por uma determinação biológica que definiu aspectos raciais, especialmente para o direito. E aí ela pergunta: você entende que o foco no psicológico tem essa mesma raiz que um dia foi limitadora e racista? Hoje transformamos isso numa psicologia mais agregadora? Essa é a primeira pergunta. Olha, nós temos lutado muito. Tem sido o meu esforço, tem sido o esforço de muitas colegas psicólogas, inclusive dentro dos sistemas conselhos, né, de tornar a psicologia uma psicologia que olha para esse país racializado, para as pessoas racializadas, e que esse psicólogo tenha um preparo para lidar, né? Eu sou bastante otimista, né? Eu vejo avanços, né, significativos já na psicologia, embora o grande avanço, me parece, o grande salto que a gente precisa é, de fato, inserir nos currículos a discussão sobre raça, a discussão sobre relações raciais. Então, fazer parte da formação curricular do psicólogo é fundamental. Obviamente, como psicodramatista também, eu espero que
em algum momento, a nossa instituição, a nossa federação, Federação Brasileira de Psicodrama, que converge em todas as instituições de psicodrama, também inclua na formação, que é para ser psicodramatista, um período de formação, uma espécie de educação continuada, né? Mas a gente já tem várias instituições de psicodrama que têm tido a iniciativa de discutir isso nos seus cursos, né? Então, a gente tem desde professores na graduação, por uma questão individual, uma necessidade, compromisso ético, eu diria, desses professores, mas também alunos cobrando de professores. São eles que perguntam: professor, já ouviu falar em Fanon? Professor, já ouviu falar em Neuza Santos Souza, né? E aí o professor, né, aquele que está um pouco mais atenado, vai buscar, né? Então, o movimento tem sido assim. A gente está trabalhando para isso, né? Estar aqui hoje, para mim, isso é um avanço, né? O trabalho que o Daniel está fazendo, né, e que o professor destacou no início aqui do nosso encontro, né? Estamos aí, sim, na expectativa, eu tenho certeza que vai vir aí uma pesquisa extremamente importante nessa discussão de teatro negro, psicodrama, teatro do oprimido, ou seja, cada vez mais os profissionais da saúde e da educação têm acesso, sim, né, a muita pesquisa, muita informação, uma vasta literatura de pessoas que chegaram antes de mim, muito antes, né, como Guerreiro Ramos, outros que chegaram depois e outros que estão aí chegando. Então, temos sim. Maria Célia, temos outra pergunta da Mariana Tornelli, que ela diz assim: prezada Maria Célia, poderia compartilhar em qual texto podemos encontrar a definição de palco líder? Hum. Se eu posso compartilhar, eu posso compartilhar. Na verdade, o slide que eu deixei aqui à mão, e aí eu compartilhar algumas telas desse slide, porque ele é muito grande, né? Eu não sei se ainda teria um tempinho para trazer um pouco. Seria isso que ela está pedindo, já, professora? Você quer É, mandar para o Daniel e a Jamile eu posso para mandar para você? tu. É melhor, tá perfeito. Pode deixar, eu mando sim, Isso, tá? Manda para o E Daniel e o Daniel, Daniel ou a Jamile apresentam aqui. isso. Que aí a gente Tá, manda para o pessoal, E tá? tá depois bem. manda para os alunos, sim. Ah, tá bom. Depois eu só vou acrescentar uma referência mais atualizada, né? Ah, Porque, inclusive, eu acabei de chegar de um workshop sobre letramento racial em Florianópolis, e eu acrescentei nesse workshop, nas referências para esse workshop, algumas pesquisas mais atuais, por exemplo. O Daniel tem alguns textos que eu super indico, são super atuais e estão na Revista Brasileira de Psicodrama, por exemplo. Nesse slide aqui ainda não está. Mas eu me comprometo, Daniel, de passar para você e você, por favor, encaminha para ele, tá? isso, fica à Tá vontade, bem. Maria Célia, para acrescentar o que você achar, além, né, do que estamos aqui já no aguardo do seu material. Fica à vontade se quiser acrescentar algum link, mais alguma referência, mas já estamos aqui na expectativa de receber, tá bom? eu Tá tenho bom, obrigada. curiosidade, você falou do documentário, mas você não falou o nome do documentário e o nome no YouTube do canal. Qual é o nome do Ah, ok. documentário? Eu vou começar com o nome do canal, porque é muito fácil, né? O canal da minha irmã, é Tere Malaquias, tá? Ela tem já essa página no YouTube, então está no canal dela, tá? E o documentário chama-se Alberto Guerreiro Ramos, pioneiro do psicodrama brasileiro. Ótimo, ótimo. Então, A gente está Terê entendendo? Malaquias, Tere é o canal. Malaquias, tá? Alberto Guerreiro Ramos, pioneiro do psicodrama no Brasil. Isso. Bem Eu vou passar simples, já direto. pro Daniel, e aí, se você puder compartilhar com eles, Daniel, porque aí é só clicar e as pessoas já entram, tá? Olha, já compartilhei É... o canal aqui no chat para todo Ah, mundo. perfeito, perfeito. É uma expertise dos jovens, né? Eu ficaria 2 anos para poder Eu nem fazer consigo isso. mandar. Bri- Já está aí, Daniel. Obrigada.
Tá Mais bem, alguém obrigado. fez colocações? Eu Eu gostaria. queria fazer uma outra pergunta. Hum, Já que Opa, ninguém levantou, eu vou levantar aqui para fazer a pergunta. Maria Célia, Guerreiro Ramos, ele falava muito sobre a importância de não negligenciarmos as questões raciais e sociais, né? Que o nosso trabalho, por exemplo, né, como psicodramatistas, se fosse um trabalho que negligenciasse, né, essas questões, nós poderíamos estar fazendo tudo menos psicodrama, né? Então ele falava que era muito importante não silenciarmos, né, essas questões. Que esse corpo, quando chega, né, diante do espaço terapêutico, é um corpo que está carregado de questões sociais, né? E aí ele falava da importância de olharmos para isso. E aí eu tô vendo que tem muitas pessoas aqui que são pessoas brancas, né? E que estão aqui nesse curso sobre teatro negro, teatro do oprimido e psicodrama. E aí isso traz, né, a sensação de que essas pessoas estão querendo entender, né? E estão querendo também fazer um trabalho antirracista, né? E aí eu entendo que quando o Guerreiro Ramos falava que a gente não deveria negligenciar essas questões, né, para não reproduzir opressões nesse espaço terapêutico, eu acho que a gente pode estender isso para outras profissões também, né? Não só para a profissão de psicólogo, terapeutas, mas educadores, educadoras, né? E aí, vendo essas pessoas aqui, vem essa sensação de que são pessoas que estão, né, buscando conhecimento e tal. E aí eu queria que você pudesse falar aqui para gente como ser antirracista nas nossas práticas. O que que a gente precisa fazer, né, para não reproduzir essas opressões nas nossas dinâmicas profissionais? Qual a sua recomendação para nós? obrigada, Daniel. É, eu acho que a sua fala, né, Daniel, acho que nos lembra do nosso compromisso, acho que o compromisso primeiro é de cidadão, cidadã, né? Que é de responsabilidade para a nossa comunidade, pelo menos o nosso entorno, eu digo até onde o nosso braço alcança, né? E como brasileira e como brasileiro, não dá mais para a gente não olhar em volta e ver os graves problemas que nós vivemos, que a sociedade brasileira sempre viveu. A questão é que as desigualdades cada vez mais acentuadas, né? E olhar para isso, e está aí, está diante dos nossos olhos o tempo todo, né? E não se questionar, eu acho que não dá mais. Eu acho que é questionar. O fato, sim, eu acho que o fato de estarmos todos aqui, né, já me diz muito em termos de interesse e de compromisso, né? E tem pessoas que às vezes perguntam, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu começo? O que que eu posso fazer, né? Eu acho que começa exatamente tentando ampliar esse olhar com a intenção de se comprometer com aquele que você vê, que você ouve, e certa de que você pode fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, mas não naquele lugar de que eu sei mais que você. Ali está precisando, aquela visão paternalista, então eu vou lá levar o meu olhar, aquilo que eu acho que é o certo. Fazer alguma coisa é olhar, perceber, se dar conta, se perguntar como eu posso ajudar, né? Se informar, né? Ir atrás dessa gama de informações teóricas e práticas que a gente tem, ampliar a diversidade das suas relações. Não dá para pensar se um Brasil que tem 56% da população preta, da população é preta nesse país, não dá para pensar e ficar isolado no seu gueto só de pessoas não pretas. Aliás, Guerreiro Ramos, já nos anos 40, ele dizia, não só para contrapor a ideia vigente na época, que era para os pesquisadores na época, que era vamos estudar o problema do negro brasileiro.
Guerreiro Ramos dizia: problema do negro brasileiro ou problema do branco brasileiro? E a pergunta dele era no sentido, quem nesse país, né, com toda a história de quase 4 séculos de escravização oficial, em que pessoas brancas escravizaram pessoas pretas, né? O que aconteceu nesses quase 4 séculos é corresponsabilidade de todas as pessoas desse país, né? E olhar para esses 56% é também se perguntar qual foi o teu papel, qual é o teu papel hoje frente a isso, né? É poder questionar, ou há que se questionar o papel da branquitude, né? Assim como Cida Bento, lá no final dos anos 70, ela fez uma pergunta que é, para nós do psicodrama, professora, é extremamente importante, né? Quando a gente pensa em correlação, né? A Cida Bento fala, mas então qual foi o papel do branco, né? Em todo esse quase 4 séculos de escravização? Foi por aí que Cida Bento vai pesquisar, vai para o mestrado, doutorado e desenvolve o conceito de branquitude. E que o Guerreiro Ramos, lá nos anos 40, dizia a patologia do branco brasileiro. Quem tem que provar no Brasil que é o branco, não é o negro, né? Isso não são provocações, eu sei que muitas vezes até inquietantes, né, inclusive, e eu gosto dessa inquietude. Não porque a gente precisa sofrer, mas porque a inquietude nos pode levar a fazer algo, né? Então, vou estudar um pouco mais. Não está falando da pessoa. Quando falamos o conceito branquitude, também acho que é importante sempre ressaltar que falando disso é um sistema, né? Não é a pessoa, é um sistema. Também estudar sobre negritude, que é um sistema negritude, um sistema que foi necessário criar e desenvolver esse sistema para contrapor a toda ideia pejorativa que as pessoas pretas desse país foram submetidas, né? Precisamos disso. Então, o que fazer? Há muito o que fazer. Eu acho que a primeira é ter vontade, se comprometer de fato e conviver com a diversidade racial desse país. Lembrar também que é um país racializado, portanto, todas as pessoas desse país são racializadas. Contrapor aquela ideia que a gente aprendeu né, em vários níveis de escolarização, que racializados são as pessoas pretas. Racializados somos todas as pessoas são, né? E raça, não do ponto de vista biológico, mas, sobretudo, do ponto de vista sociopolítico, cultural, sociopolítico, e poder se afirmar enquanto brasileiros passa por esse reconhecimento desse país, né, que é composto por as 4 raças são categorizadas pelo IBGE, né? A branca, a amarela, a indígena e a preta, e dentro da categoria preta, pretos e pardos. Não é preta, é negra, dentro da categoria negra, pretos e pardos. Eu acho que é por aí, Daniel, em qualquer profissional, em qualquer profissão, né? Pressionar lá nos sistemas conselhos. Se você é da área da educação, é a escola que você trabalha, a faculdade que você trabalha, o curso que você dá aula, como são as relações? Né? Tem pessoas pretas, tem alunos pretos, tem professores pretos? Não tem, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que questionar, conversar, levar os questionamentos para o âmbito da família, para os amigos. É assim que a gente vai tentando, eu acho que é possível, fazer algum movimento nessa estrutura racista, sistêmica que rege esse país. Obrigado, Maria Célia. Obrigada eu, Daniel. Alguém mais? Bem, eu quero sim. Eu queria
Maria Célia Malaquias, e eu acredito que a maioria aqui somos leigos em psicodrama. Muita gente aqui é do teatro, deve ter, inclusive, pessoas da área da psicologia, mas acredito, eu sou uma suspeita, que a maioria nunca participou de uma sessão de psicodrama, e, em especial, com esse recorte, né? Que Guerreiro Ramos, você, Daniel, fazem, têm feito. E seria interessante se você falasse um pouco, né, se possível, sobre como funciona, como é essa sessão que você faz do psicodrama com esse recorte, né, da questão racial. Posso sim. Obrigada, professor. É, também acho que é importante começar dizendo assim, não existe um psicodrama para pretos, assim como não existe uma psicologia para pretos, etc. Existe o psicodrama, né? É recomendável, sim, que o psicodramatista tenha conhecimento do contexto social em que ele está inserido, né? Então, o meu trabalho, né, com esse recorte de relações raciais e usando, né, a orientação do Jacob Levi Moreno, o método, o etnodrama, para trabalhar relações raciais, ele se pauta em alguns passos, algumas etapas, digamos assim, né? No psicodrama, o Moreno ele se pautou no teatro tradicional para criar a grande teoria do psicodrama. Então, alguns nomes são semelhantes do teatro tradicional, mas ele cria o teatro espontâneo, né? Então, alguns elementos que são importantes num trabalho psicodramático, né? É importante que um lugar definido, e esse lugar pode ser online, né? Então, as pessoas chegam para esse universo online, ou as pessoas chegam para um espaço físico, né? Então, tem a questão do espaço, do local em que as pessoas se encontram. Um outro elemento também importante é definir onde vai ser o espaço do palco psicodramático, onde a ação dramática irá acontecer, quando a gente está pensando no espaço físico. Então, o coordenador ou o psicodramatista, o nome, né, num trabalho psicodramático, é diretor de psicodrama. Ele vai dirigir, né, um encontro de psicodrama, ele vai dirigir um encontro de etnodrama, né? Então, nós temos já o lugar, nós temos o diretor, que é o responsável por aquele trabalho, né? O diretor, junto com os egos auxiliares, já falo do egos auxiliares, e com o público ali presente, às vezes tem um palco já definido. Tem lugar que é literalmente um teatro e tem o espaço do palco. Tem lugar que não tem esse espaço demarcado do palco, então o grupo demarca onde vai acontecer a ação dramática, né? Onde vai ficar a plateia, que são as pessoas, o grupo, onde ele vai estar distribuído ali, né? Existe todo um preparo que a gente chama de aquecimento. E o Daniel está trazendo um termo novo, está desenvolvendo um conceito novo para o psicodrama, quando é um trabalho na perspectiva de relações raciais, que está chamando de aquecimento racial. É isso, Daniel? Isso mesmo, aquecimento racial. Aquecimento racial. O que é o aquecimento no psicodrama? Tem agora essa versão também que o Daniel está nos trazendo. Seria assim, preparar as pessoas para vivenciarem durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, uma sessão de psicodrama, um encontro de psicodrama. E como é que a gente vai preparando as pessoas? Cada pessoa que adentra no espaço online ou físico, ela vem do social e vem imbuída do seu papel social. Então, eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou empregada doméstica, eu sou... E elas chegam nesse mesmo lugar, né?
O aquecimento começa de você fazendo, por exemplo, perguntas. Quem são vocês? Cada diretor, professor, vai desenvolvendo o seu estilo. E cada encontro psicodramático é único. Pode ser que um encontro eu comece de um jeito, pode ser que o outro não. É como se você tá buscando reconhecer com quem você está, quem são as pessoas que estão ali nesse espaço, de onde elas vieram. E na medida que as pessoas vão falando um pouco sobre elas, o que vai acontecendo com essa quantidade de pessoas? Começa a acontecer algumas identificações. Moro em São Paulo, não no Rio. Ah, eu já morei lá. Cada um vai fazendo aí as suas. O que começa a acontecer? Alguma liga, alguma aproximação. Isso está dentro do espaço que chamamos de aquecimento inespecífico. Enquanto o diretor está trabalhando já com o grupo, o que está buscando? Que esse grupo que começou do social vai se transformando, de fato, num grupo preparado para trabalhar junto. E, dependendo, pode ser um trabalho que vai ser com o grupo todo, sobre relações raciais, por exemplo. Eu posso fazer alguma pergunta? O que vocês gostariam de trabalhar hoje sobre a temática de relações raciais? Ou eu posso trazer trazer o penhorismo de pessoas pretas no Brasil. Estou jogando aqui. E vamos ver como é que o grupo vai respondendo a isso. Está se buscando o quê? Um tema grupal, um tema que tenha a ver com as pessoas que estão ali presentes. Enquanto a gente está, desde o início, com as primeiras falas, até esse momento, o diretor, e todo o trabalho, na verdade, o diretor faz uma leitura da dinâmica de funcionamento do grupo. Então, no psicodrama, nós chamamos de pesquisação. O psicodramatista trabalhando, o tempo todo ele faz pesquisa, a pesquisa no sentido quem é esse grupo, como esse grupo está, o que esse grupo está precisando, o que esse grupo está respondendo à minha proposta. Porque o grupo, para o psicodramatista, ele é soberano. Então, pode ser que o grupo vai chegando e elege um protagonista. O protagonista é aquela pessoa que está trazendo, no caso do grupo, um tema que é do grupo. Aí vai para o cenário, aliás, vai para o palco, aquele lugar que foi definido, né? E vai trazer os personagens daquele drama. Pegando aquele meu exemplo, que eu não pensei muito, né? O pioneirismo de pessoas pretas. Então, o grupo vai trazer o que precisa, que papéis precisam, que pessoas vai representar esse papel. E aí é explorado de várias maneiras isso, sempre uma correlação entre quem está no palco e quem está na plateia, que são as outras pessoas que estão e não estão assistindo passivamente. No psicodrama, todas as pessoas que entraram, elas estão fazendo parte. Terminou essa ação dramática do palco, todo mundo volta ali para o contexto grupal, ao compartilhamento, que é um outro momento muito importante, que as pessoas vão falar como elas estão se sentindo, como elas viveram aqueles papéis. Não o que elas acharam, porque não é intelecto, é sensação, né? Que chama de compartilhamento. Terminou essa fase de compartilhamento, passa para outra fase que chama de processamento. Aí sim, é um momento teórico de pensar que conceitos, que técnicas que foram utilizadas. Não sei se dá para compreender essa descrição. Daniel, se quiser complementar, se achou que faltou alguma não, coisa. Deu para compreender, incrível, professor? deu, claro. Acredito que todo mundo também. Sim. Então, isso é um trabalho psicodramático, né? E é muito importante também pensar no contrato inicial que o diretor faz com o público. A gente faz um contrato de sigilo, inicialmente. Sigilo no sentido, aquilo que vivermos aqui
se você for falar lá fora, fale de você, mas não das pessoas que viveram ou que vão viver, porque isso é feito lá no início, lá naquele início que eu falei do aquecimento, né? Para que as pessoas, nesse espaço, né, do psicodrama, se sintam confiantes, né, que pode, de fato, contar com o grupo, que o grupo está junto e vai proteger aquilo que é dela. Então, por exemplo, é possível você colocar no palco psicodramático, trabalhar cenas em que o opressor e o oprimido estão presentes. Quem vai fazer o papel do oprimido? Quem vai fazer o papel do opressor? Quem vai fazer o papel do racista? Quem vai fazer o papel da vítima? Não para vitimizar de novo, não é isso, para traumatizar de novo, mas para buscar encontrar a elaboração daquela pessoa, né, com as dores, das dores dela, porque é catártico, né? O que você leva, o que você fala, o que você faz, os movimentos, eles são catárticos, são libertadores, né? E com a intenção de que o grupo possa também participar, dando sugestões, buscando melhor resposta, melhor saída. Faz sentido, gente, isso? Ficam convidados. Gente, nós temos, na pandemia, né, nós fomos para o universo online. Em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, antes da pandemia, desde 2001, nós tínhamos todos os sábados um psicodrama público que qualquer pessoa podia chegar e participar. Da pandemia para cá, isso é online. Também qualquer pessoa pode participar. Tem todo sábado, das 10h30 ao meio-dia e meia, tem um, que é o psicodrama público originário do Centro Cultural São Paulo. E à tarde, das 14 às 16 horas, tem o psicodrama público de Diadema, que Diadema também tinha um psicodrama público presencial antes da pandemia e está online. Se você perguntar, você prefere trabalhar online ou presencial? Nada substitui o presencial. Para mim, nada substitui o presencial, né? Você vê a pessoa inteira, né? Agora, o online não salvou, né, gente? Nós que tivemos o privilégio de sobreviver à pandemia, que temos acesso à internet, porque infelizmente ainda não é todo mundo, então não salvou, né? Então é possível, mas com as câmeras abertas. A gente pede, É, não é obrigado, a gente pede para abrir a câmera, que é o mínimo de uhum, contato que a gente tem, é esse, claro, claro. né? E só fala então para o povo que está aqui onde é que eles entram, se é online, tanto de Diadema quanto do Centro Cultural São Paulo, como é Professor, que eles acham direto com você? eu pensei aqui de compartilhar com as pessoas por e-mail. Quando nós formos compartilhar, Jamile, os materiais, a gente Sim, manda também o link para as pessoas ótimo. Perfeito. acessarem, Uhum, tá? perfeito, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da Vanessa. Ela fala, né, que faz muito sentido. E se você poderia trazer exemplos de diretores ou artistas que têm feito psicodrama. Não entendi direito, Jamila. Ela fala que tudo que você vem trazendo aqui como explicação faz muito sentido e pergunta se você poderia trazer exemplos de diretores ou artistas que têm feito psicodrama. Ah, em termos de nome, será? Eu também entendi nomes, mas eu acho que quando você fala diretor, é uma função do psicodrama e Perfeito. não um Agora sim. diretor de teatro. Não sei se ela entendeu assim a pergunta ou se ela mesma, Jamile, não gostaria de formular a pergunta, se ela não quer Isso, falar direto. Eu seria também muito fiquei bom. confuso. Vanessa, você quer abrir o mic, quer falar aqui ou quer escrever alguma outra coisa? Oi, gente. Foi no Ótimo. sentido de figuras públicas mesmo, assim, um diretor de teatro que trabalha com psicodrama, ou algum artista que tem feito algum trabalho, né?
algumas figuras que às vezes são populares, digamos assim, que a gente vislumbra, que a gente visualiza, que tenha exemplos. Não sei se Não, deu Acho para que agora entendi. Você entendi. está realmente se referindo ao profissional do teatro. Mas isso. acho que, como ela falou, ela pode explicar melhor, o Moreno vai buscar no teatro alguns termos e vai utilizar no psicodrama, o que não quer dizer que o diretor do psicodrama é um diretor de teatro, mas eu prefiro que a Maria Célia Malaquias fale isso, e se tem, vai que tem algum artista ou diretor teatral que também faz o psicodrama, né? No Brasil, eu não conheço. Diretor de teatro, teatro tradicional, eu pelo menos não me lembro agora se tem. É, mas, embora exista semelhanças, algumas semelhanças do psicodrama com o teatro, né? O teatro do psicodrama é um teatro espontâneo. E o Jacob Levi Moreno chegou a desenvolver o teatro espontâneo. Ele era psiquiatra, né? Ele era um médico psiquiatra, mas ele também bebeu em fontes de várias outras ciências, da antropologia, da sociologia e de outras áreas, como da área do teatro. Então, ele morou muito tempo na Europa e ele frequentou muito teatro na Europa. E lá ele começou a esboçar a possibilidade de um teatro diferente, em que e a principal diferença é que as pessoas não seriam atores profissionais. Qualquer pessoa pode ser um ator, autor, como é que é? Atriz, atriz e autor, né? Então, dali do público, ele tirava pessoas que iriam representar os próprios dramas ou o drama daquela comunidade. A outra que é a questão de não ensaio. Foi isso que ele começou a usar. Só que ele desenvolveu mais esse teatro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, trabalhando, pesquisando, experimentando as ideias dele, ele chegou num teatro terapêutico ao perceber que pessoas representando papéis de outras pessoas comuns, elas iam também se tratando, né? Eu acho que a confusão fica usar a mesma nomenclatura, digamos assim, né? Um psicodramatista que fez a formação em psicodrama, que a gente chama dirigir uma sessão de psicodrama. A gente chama esse psicodramatista de diretor do psicodrama. A gente chama esse psicodramatista, se ele vai trabalhar com outros psicodramatistas que vão ajudá-lo naquele trabalho com grupo, e é recomendável, quando é um trabalho com um pequeno e grande grupo, que faça esse trabalho com mais pessoas, com mais profissionais de psicodramatismo. É chamado de unidade funcional e é chamado de egos auxiliares. Então, vamos imaginar que o Daniel vai dirigir um psicodrama e eu vou ser ego auxiliar do Daniel. O ego auxiliar no psicodrama, o conceito de ego auxiliar, é aquela pessoa profissional que está ali para ajudar o diretor de psicodrama e também para ajudar o protagonista e para ajudar o grupo. Esse é o ego auxiliar profissional. Mas também, ali naquela audiência, aquelas pessoas que estão ali participando, qualquer uma delas, ela pode ser também um ego auxiliar, que é um ego auxiliar que não é um psicodramatista e que, acho que eu vou confundir mais vocês, talvez. Vamos lá. Vamos imaginar que só vou tentar fechar. O protagonista está trabalhando uma questão da relação dele com o chefe dele, tá? E o diretor fala assim, tá lá no palco. O diretor fala, quem aqui pode ser o teu chefe? Pode fazer de conta que é o teu chefe. Escolha alguém. Pode ser que o protagonista escolha
Naquele exemplo que o Daniel está dirigindo, eu sou ego auxiliar do Daniel, ele me escolha para ser o chefe dele. Perfeito, eu vou lá. Mas pode ser, ele pode escolher qualquer pessoa que está ali no grupo. Ele olha para o público e fala aquela pessoa lá. E aquela pessoa lá que foi escolhida, se ela aceitar, é um ego auxiliar que estava na plateia e que veio ajudar lá no palco. Vai, naquele jogo de papéis, fazer de conta que é o chefe, tá o chefe e tá aqui o protagonista. E vai estabelecer aqui um diálogo entre os dois. Então, sim, Vocês precisam viver uma sessão de psicodrama para poder compreender um pouco. É complexo claro. a explicação, é complexo compreender, mas é bem simples viver isso, Aham. tá? Eu queria só completar, Vanessa, você falou de alguma figura conhecida, o Augusto Boal. Eu vou aí dar um spoilerzinho do que a gente vai falar mais à frente, que faleceu, mas um diretor conhecido internacionalmente. O livro dele ele vai dedicar a Zerca Moreno, o livro Arco-Íris do Desejo, e ele participou de um congresso internacional de psicodrama, organizado por ela. É, e toda a estrutura do Arco-Íris do Desejo também traz o ego auxiliar, informa o ego, também a pessoa vai escolher do público quem vai representar. Então, assim, o nome mais conhecido, ou de um diretor profissional de teatro que também utilizou de uma forma ou de outra, na minha opinião, né, do psicodrama, foi Augusto Boal. E é aí que entra essa proposta do Daniel ao reunir teatro negro, teatro do oprimido e psicodrama, porque ele identifica também no teatro do oprimido, nas técnicas, seja do teatro fórum ou do arco-íris do desejo, essa proximidade, esse diálogo possível que vai levar a essa descolonização e ao antirracismo ser bem utilizado. Então, aí já fazendo propaganda para não perderem os próximos encontros, além da gente falar do Arco-Íris do Desejo, também o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro vai falar destas sessões de teatro fórum sobre antirracistas. Mas só completar, Maria Célia, para falar um nome. Um nome é o próprio Augusto Boal, sim, né, que utilizou, chegou até a escrever, não colocando direto isto é psicodrama, mas ele vai chamar de teatro terapêutico, um pouco por ali. Ele e a Uhum. companheira dele, a Cecília Tumin, se eu não me engano, é psicanalista, né? Mas era só isso, só queria completar para a Vanessa, né? E aí, desculpa, mas bem rápido. E com o Boal fez muitas sessões no Rio de Janeiro, no, onde a Cecília tem lá, não sei se ainda tem o consultório, e aquela época, eu estou falando de 90, 91, 92, nesse período, houve várias sessões de Arco-Íris do Desejo, onde artistas do teatro, pessoas conhecidas, participaram, sim, dessas experiências propostas pelo Boal e pela Cecília, companheira dele. Pronto, calei a boca, senão eu falo demais aqui. Deixa eu só falar uma coisa, professor. Eu disse que no Brasil não conhecia, né? Nenhum diretor de teatro que tenha trabalhado com psicodrama. Mas a gente sabe que nas sessões de psicodrama público que o Moreno dirigiu em Nova York, ele tinha um teatro em Beacon, bem ligado a Nova York. Lá frequentaram vários atores e atrizes da época, e um deles que eu lembro neste momento, não sei se a geração mais jovem já ouviu falar, mas enfim, Woody Allen. Woody Allen foi é um ator, é vivo ainda, assim. Ele frequentou muito o teatro do Moreno em Beacon, né? E tem outras mulheres que nesse momento não estou lembrando o nome, né? Mas eles não foram fazer teatro depois dizendo que estavam fazendo psicodrama ou qualquer outra coisa. Eles frequentaram, foram tratados, né? Porque as pessoas se tratam também no psicodrama público, né? Principalmente aqueles que vão várias vezes, né? Em várias sessões seguidas, e há muitas pessoas assim.
Bom, Maria Célia, sobre as perguntas do chat, Jamile. Era isso. É, E o horário também. é. Ah, tá. tem uma pessoa com a mão Mas levantada também, não sei o que. Desculpa, Daniel. não, é porque tem uma pergunta aqui de uma pessoa, da Vanessa, né? Perguntando se tem relação com a dinâmica da constelação familiar, o psicodrama. Sempre pergunto, faz essa pergunta para a gente quando está falando de psicodrama. Não tem, gente. Constelação familiar eu não saberia responder, dizer o que porque não conheço. Eu sei, mas eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Agora, eu tenho conhecimento do psicodrama e posso afirmar para vocês que não é. A questão que às vezes confunde algumas pessoas é que esqueci o sobrenome dele agora, Helliman, ele, que o criador, né, da constelação familiar, ele bebeu um pouco percebe-se pelos livros dele e tudo mais, que ele bebeu na fonte do psicodrama. Mas há dramatizações também na constelação familiar. Mas a condução, né, a proposta é totalmente diferente do psicodrama, né? O diretor de psicodrama, o psicodramatista, ele trabalha numa perspectiva de que o protagonista, o grupo, é soberano. O grupo que sabe, ele é um facilitador, né? Veja, isso não significa que é ruim ou que é mal. Significa que são propostas diferentes, são visões diferentes, concepções diferentes do ser humano, tá? Maria Célia, tem mais uma pergunta aqui no chat, mas aí eu vou fazer a pergunta. O Aldo, você também quer fazer uma pergunta, não é isso? E aí a gente finaliza com o Aldo, por conta do horário também, e vamos chegando também. É muito, né, gente, esse aconchego nosso aqui, com essa riqueza que está sendo a Maria Célia Malaquias, a gente fala assim, está chegando ao final, já dá um... Mas vamos lá. É o Roberto Neto, ele está querendo saber quais são os espetáculos com psicodrama que você poderia indicar para assistirmos e ampliarmos os estudos. E ele está agradecendo também. E aí, não sei se você quer ouvir o áudio para depois concluir, ou se você prefere responder separadamente. Não, já vou responder para ele, porque é fácil. Então, alguns... assim, não é espetáculo, é uma vivência de psicodrama, né? É o ato psicodramático. O Daniel, ele já se comprometeu de vai enviar para vocês o link desses psicodramas públicos que acontecem aos sábados, tanto das 10h30 ao meio-dia e meia, como das 14 às 16 horas, tá? E se eventualmente, eu tenho um projeto aí, se eventualmente eu fizer alguma coisa online com psicodrama, eu também, o Daniel está junto, aí no grupo a gente passa para vocês, tá? Eu, inclusive, recomendo, acho que vai ser interessante assistir no sentido, a gente chama de viver, porque você entra nas salas, você não fica de fora assistindo, tá bom, como, né? Você é envolvida naquele enredo, naquele grupo, isso possibilita você conhecer o psicodrama pela vivência, né? E compreender pela vivência. E depois, se você tiver interesse, continua lendo, pensando, conversando, mas busca se juntar a emoção e o pensar. Mas primeiro a emoção, pela vivência, né? Mas legal o seu interesse, viu? Você está falando com uma psicodramatista apaixonada pelo psicodrama. Que estou nessa caminhada do psicodrama desde os anos 90, então é tendenciosa. Maravilha. Gente, como o Jamile comentou, estamos chegando ao fim, né, do nosso horário. Daqui a pouco tem aula, Daniel também vai dar aula, todo mundo vai dar aula às 7. Queria muito agradecer, né, o papo de hoje, a roda de hoje, as aulas, sobre tudo que você falou, Maria Célia. Aprendi bastante. Se alguém se interessar também, nós estaremos em Belo Horizonte, como eu falei no início, semana de 5 a 12,
num encontro de teatro do oprimido, Teatro Fórum, né? Que é um pouco que eu suspeito que o Boal também bebeu um pouco no psicodrama. Então, quem for de Belo Horizonte, eu acho que é gratuito, vai ser na Funarte, em Belo Horizonte, é o Árvore, o Festival de Teatro do Oprimido. Vou passar aqui para Daniel e para Maria Célia Malaquias darem aqui suas palavras finais para a gente encerrar. Quero agradecer, pessoal, pela presença de vocês, agradecer também a presença da Maria Célia. E na semana que vem, vou dar um spoiler, nós vamos falar mais um pouco sobre o Teatro Experimental do Negro, porém no viés da educação. Então, vai ser muito legal aí. Venham com expectativas. E é isso. Tá certo. Maria Célia? Antes de agradecer, professor, quando vocês voltam para São Paulo? Porque como é que é? Máscara Branca e Pele Negra precisa voltar e esse outro de BH também. Sim, não há ainda uma perspectiva, uma data. A gente ganhou até o edital do CCBB para fazer Rio, fazer Brasília, Belo Horizonte e acho que São Paulo. Mas não chamaram até hoje e falaram, ó, selecionado é uma coisa, fazer é outra. E o edital já foi desde o ano passado, não sei se a gente volta. Mas o pregador, que é o teatro antirracista, eu acredito que a gente chega em São Paulo em outubro, no máximo novembro, e eu vou te avisar para a gente trocar muita coisa, viu? Vai ser muito bom. Por favor, por favor, por favor. Muito obrigada. É, Muito obrigada, né, pelo convite. Muito obrigada, Daniel, por meio de você que eu tive essa oportunidade, né? Gostei muito de estar com vocês e estou disponível. Estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu gosto de estar com gente, de trocar. Então, se puder, fique à vontade para procurar sempre, viu? E eu vou seguir acompanhando vocês também. Muito obrigada, viu, professora, professor, e vocês todos. Estou vendo várias carinhas conhecidas aqui. Obrigada. Bom. Gente, então é isso. Mais uma segunda-feira, mais um encontro aqui do nosso curso de extensão. E passar para a Jamile para fazer o encerramento pela Célia Helena. E eu me despeço aqui pela Pele Negra, Escola de Teatros Pretos e o Centro de Teatro do Oprimido da Bahia. Pega com você, Jamile, Sol. Vamos fechar que a aula vai começar, gente. Vamos lá. Igor, muito obrigada. Só agradecer mesmo, em nome da Escola Superior de Arte Célia Helena, a presença de todos. Maria Célia Malaquias, um presente, uma riqueza, te conhecer, estar aqui com todos e beber dessa fonte, né, que a gente ainda está aqui, no caso, como o Lico disse, né, muitos de nós se reconhecendo e tendo conhecimento, acessando. Agradecer a cada aula para o Daniel Russa por essa iniciativa muito interessante, importante e acessível para todos nós de vários territórios. E é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana. Até a Quer próxima. falar, Sol? Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada Tchau, por tchau. cada um de Tchau, vocês. tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.